Olá, eu sou o aluno Elias Benhur Ribeiro da Silva. Eu quero tratar com você sobre o tema a influência sociocultural e os problemas emocionais. Vamos tratar em alguns minutos aqui sobre esse tema. Alguns problemas socioculturais influenciam diretamente a vida emocional da sociedade pós-moderna. E eu queria destacar aqui algumas características desta sociedade pós-moderna. Primeiro, é uma sociedade que ela, dia após dia, se afasta de Deus. Segundo, é uma sociedade que negligencia decisões que são simples, como o descanso, uma boa noite de sono, o convívio com a família, o convívio em comunidade. Por conta disso, desenvolvem uma rotina de vida que, consequentemente, irá trazer para a sua vida um problema que eu quero tratar aqui, que é o problema emocional do estresse. Quando a sobrecarga está sobre a vida das pessoas. Influenciados então pelo meio em que ela vive, pelas situações em que ela decidiu assumir a rotina de vida, ela enfrenta então problemas emocionais, problemas na alma. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% das pessoas no mundo já têm sido atingidas pelo estresse. E aí eu preciso pensar com você acerca do ser humano. Nós precisamos nos conhecer, precisamos conhecer a nossa estrutura humana. Então Deus nos criou pela sua soberania, pela sua sabedoria, e Ele nos fez em três partes distintas: espírito, alma e corpo. A alma é a sede das nossas emoções, da nossa razão, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O espírito, e a parte mais importante, é a parte que Deus criou para se relacionar com o ser humano, para que o homem então tivesse essa comunhão, esse relacionamento com Deus através do espírito. E o corpo é a parte material, que através dos sentidos nós nos comunicamos com o mundo exterior. Nós vamos ver que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto bíblico é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O escritor aos Hebreus destaca esse texto dizendo: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que acontece? O espírito foi a parte mais afetada pelo pecado. Quando Adão pecou, qual era a ordem de Deus para Adão? Era assim: Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que você comer, certamente morrereis. E todos conhecem essa narrativa bíblica, que Adão e Eva desobedecem à ordem divina. E a partir do momento que eles pecam contra Deus, o pecado então corrompe o espírito. E o espírito fica neutralizado. A partir daí o homem passa a ser um ser vivo fisicamente, morto espiritualmente. E ele carrega esse problema. E por conta do pecado, a natureza humana vem sofrendo as consequências do pecado. Então, nós vamos ver que
o aconselhamento bíblico, ele encontra um espaço muito importante nesse contexto de uma sociedade pós-moderna, de consequências do pecado na natureza humana e problemas emocionais que estão aí cada dia mais crescendo. Então, as pessoas decidem procurar na pessoa do pastor uma esperança, um conselho, uma palavra para resolver os seus problemas emocionais. Então é muito importante que o conselheiro cristão ele tenha com ajuda, com auxílio do Espírito Santo de Deus, ele consiga juntamente com a pessoa identificar qual é a fonte do estresse. O que está gerando esse problema emocional na vida da pessoa? Então a fonte de estresse pode ser o materialismo e problemas financeiros, pode ser falta de prioridades divinas na vida, uma vida na tirania do urgente, pode ser problemas de violência doméstica, pode ser problemas de relacionamentos, uma série de problemas pode ser a fonte do estresse. Pode ser uma doença na família, pode ser uma surpresa que aconteceu na família e gerar toda uma situação de estresse. Então, o conselheiro cristão, com o auxílio do Espírito Santo, ele vai ajudar essa pessoa a identificar a fonte do problema, a fonte do estresse. Uma vez identificada a fonte, agora o conselheiro vai ajudar essa pessoa a, então, responder a esse estresse de uma maneira, achar uma forma de enfrentamento, uma forma de resposta a essa fonte de estresse. Uma das formas é confrontar essa fonte de estresse, é enfrentar, é não ficar na defensiva ou naquela sentimento, naquela situação em que a pessoa ela se vitimiza pela situação, mas enfrentar e, se preciso, se arrepender, porque é no arrependimento que nós temos vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. Se arrepender, pedir perdão a Deus, se for preciso. Segundo, reajustar. É repensar atividades, objetivos, prioridades. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para as que estão diante de mim. E aí ele diz assim: eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A terceira atitude, ou a terceira forma de enfrentar essa fonte de estresse é tolerar. Tolerar nada mais é do que você entender que tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que nós não temos ação contra ela. Então, nós precisamos simplesmente descansar em Deus. Eu lembro dos Salmos 91 e 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A quarta parte, então, é recuar, desacelerar. Identificando a fonte geradora do problema emocional, recuar não é uma derrota, recuar é um acerto. Desacelerar, diminuir o ritmo, aprender a dizer não e aprender a descansar. Salmo 52 e 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Concluo dizendo que é preciso que a nossa vida tenha equilíbrio entre o nosso corpo físico
e o nosso corpo espiritual. Então nós devemos cuidar, assim como cuidamos da saúde física, cuidar da nossa saúde emocional e espiritual. E nada é tão importante como aceitar o convite de Jesus. Jesus diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu, disse Jesus, vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe a cada um. O meu desejo é que você tenha uma vida equilibrada.